A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz para levar a partir de agora até você, amigo ouvinte, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Hoje, domingo, 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, pároco da Paróquia Santíssima Trindade e também jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os amigos da Rádio Voz, segundo domingo da Quaresma. Que bom estarmos aqui reunidos, partilhando a boa nova de Cristo. É Jesus que hoje nos convida, a subir com Ele, Monte Tabor, Monte das Alegrias. Ali vamos vê-lo revestido de glória, vamos ouvir a voz do nosso Pai, de Deus Pai, dizendo para nós que Jesus é o Filho muito amado. E vamos reconhecer que em Jesus nós também somos amados por Deus. E também o convite que Deus Pai faz a cada um de nós: escutai o que Ele diz, escutai Jesus Cristo. Jesus é o nosso caminho, e o tempo da Quaresma é o tempo da escuta. Por isso o silêncio, por isso a importância dessa maior solidão, desse cultivo da vida interior, da vida com Deus, para que a gente possa ouvi-lo, ouvir as suas inspirações, ouvir as suas direções, calar mais para ouvir mais a Deus. Então começamos o nosso programa, nessa alegria de poder partilhar mais a boa nova, as ações da nossa Diocese de Anápolis. Programa Cristo Vive. É verdade, Padre. Estamos aqui na rádio de Nossa Senhora, uma rádio mariana, e dentre tantos títulos que se dá à Santa Mãe de Deus, um deles, Padre, Rainha do Silêncio. Exatamente, lá no Dom Felipe, o último bairro que a gente tem, na saída para Miranápolis, a padroeira é Nossa Senhora do Silêncio. É uma coisa que a gente precisa cultivar muito, justamente essa virtude do silêncio. Então peço para Nossa Senhora para te ajudar, nesse caminho. Em muitos momentos da vida, essa é a resposta que Deus nos pede: silêncio. É verdade, o senhor me deu uma dica aí de penitência para essa Quaresma, viu, Padre? Que pensa numa pessoa que gosta de falar, viu? Sou eu. Mas vamos lá. Amigo ouvinte, nós te agradecemos imensamente pelo carinho da sua audiência aqui na Rádio Voz 107.7. O nosso muito obrigado. Estamos na Quaresma e a gente sabe que a audiência do rádio ela é sempre muito rotativa. No último programa, tivemos uma repercussão muito boa da fala do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco, partilhando sobre várias realidades. Nesse momento, nós vamos repetir quando ele disse, a respeito da realidade da qual estamos vivenciando, que a igreja vive, que é a Quaresma. A gente sabe que o bispo, ele é o catequista por excelência, Onde está o bispo, está a igreja. Então vamos ouvir com muito carinho essas orientações que ele dá para a gente, ideias, para que possamos viver essa Quaresma de uma forma assim ímpar, de uma forma muito boa, bem feita. Então vamos ouvir o nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco, sobre a realidade desse período que estamos vivenciando, que é a Quaresma. Ouçamos o nosso bispo diocesano. Entrevista com o Bispo. Bendito seja Deus pelo tempo da Quaresma para a nossa vida. Queridos ouvintes, querido Paulo, a Quaresma é um grande retiro espiritual para nós católicos cristãos. É o tempo favorável, como disse a leitura da quarta-feira. Assim como tem o tempo da fruta, o tempo das flores, o tempo do plantio, o tempo da colheita, porque o clima, tudo é propício, para a produção, para o plantio, ou seja, cada época está o seu momento.
Então Deus disse, né, que este é o tempo favorável para nós, né? Então o tempo favorável é a quaresma, é um tempo propício, é um tempo onde a igreja nos propõe um aprofundamento da fé, de reavaliação da nossa vida. Lembra que, apesar de que no passado o carnaval ia só até a terça-feira, hoje a gente vê, tanto na televisão quanto em certas cidades, que o carnaval entra na quarta-feira de cinzas e perdura até às vezes o domingo ou mais tempo ainda. Então, assim, o mundo não segue o calendário da igreja. A igreja propõe esse tempo da quaresma, que é um tempo de reflexão, de discernimento, um tempo de conversão, onde o profeta diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então não é cuidar das aparências, é cuidar do coração, porque cuidando da alma e do coração, a aparência se conforma, né, ao interior. Deus vê, nós vemos as aparências, Deus vê o coração. Então é um tempo de conversão, é um tempo de silêncio, né? O mundo é barulhento, né? O mundo é barulhento e as pessoas gostam do barulho, nós vamos nos acostumando com o barulho. Tem gente que se sente incomodada com o silêncio, porque o silêncio faz olhar para dentro, faz olhar para a alma, faz a consciência pensar sobre si mesma. Então, muitas vezes, quando entra no coração e na alma, não gosta do que vê, então prefere ficar fora do que dentro. Então, para isso, o barulho que chama para fora. Então, quando chega em casa, a primeira coisa é ligar a televisão, ligar o som, ligar a rádio, entra no carro, ligar o som. Se vai correr, se vai fazer uma caminhada, com fone de ouvido, com o tunte o tempo todo, puxando para fora, né? De tal maneira que não tem tempo de ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. Lembra a brisa suave lá no profeta Elias? É no silêncio que ele fala, então precisamos silenciar. Por isso que Jesus, no evangelho dessa quarta-feira de cinzas, propõe a oração, o jejum e a esmola. Mas veja, a oração, o jejum e a esmola não é só para o tempo da quaresma, é o tempo propício, é o tempo mais forte. Isso pode ser feito durante todo o ano e deve ser feito, mas com mais intensidade, com seriedade nesses 40 dias. E quando, Paulo, você fala assim, alguma ideia, né, alguma orientação de como viver bem essa quaresma. Então, assim, como viver bem a nossa quaresma? Alguma coisa tem que modificar no nosso comportamento no dia a dia. Por isso a igreja propôs, já na quarta-feira de cinzas, propõe sempre, que é um dia de jejum e abstinência de carne, né? Se eu, que não sou idoso e nem bebezinho ainda, ou seja, se eu estou dentro da idade e com uma saúde que eu poderia viver isso e não o fiz, é uma falta contra o mandamento da igreja. E a igreja começa com esse jejum e abstinência de carne na quarta-feira, levando-nos a pensar em uma penitência corporal e uma penitência espiritual. Então, assim, algo que nos ajude a dominar a nossa concupiscência, né? O nosso corpo, para dizer assim, sou eu quem domina a minha vontade, né? Sou eu quem domina, não os meus desejos, o meu corpo que domina a minha vontade, não, eu sou o Senhor, né? Nesse sentido, das minhas ações, claro, guiado por Deus. Então, uma penitência corporal, pode deixar de beber bebida alcoólica se isso está sendo demasiado na sua vida, ou deixar de comer doce, ou deixar de comer algo que você gosta, pode ser isso, mas pode também ser um jejum de tecnologia, jejum de redes sociais. Se você percebe que na mesa da refeição você está ali, mas está com o celular sempre no WhatsApp, alguma coisa, quem sabe nessa quaresma dizer, durante as refeições com a minha família, quando eu estiver com alguém na minha frente, eu não vou tocar no meu celular, a não ser para atender se alguém ligar, é claro, mas para não ficar ignorando a pessoa na minha frente, dando prioridade ao virtual. Pode ser isso também, mas pode ser algo também que Deus ilumina sua mente para algo que você precisa, né? Pode cuidar disso. E outra, a penitência espiritual, né? Tem gente que participa das missas somente no tempo da quaresma, né? Infelizmente. Então, mas melhor agora, porque quem sabe Deus pesca essa pessoa. Tem gente que começa a participar da missa todos os dias durante a quaresma, né? Um propósito, isso é muito bom.
Pode também se fazer o propósito de ler a vida de um santo na quaresma, né? Vai numa livraria católica ou pega com um amigo emprestado um bom livro de um santo para você ler. Ou aquele que não tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, começa a ler um capítulo todos os dias, ou propõe-se a ler um livro da Bíblia. Então, assim, é acrescentar algo a mais daquilo que você, no seu cotidiano, você faz, né? Então, isso é importante na quaresma porque mostra a nossa boa vontade, o nosso desejo. E quando nós vamos ao encontro de Deus, se nós damos um passo, Ele dá 10 na nossa direção. Então, é Deus vendo também a nossa boa vontade. Cuidemos disso, de uma penitência corporal e de uma penitência espiritual que nos ajude a colocar a nossa vida nos eixos. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Por essas palavras do nosso bispo, já foi possível perceber assim o tanto de ideias, de subsídio, de sugestão, entrou em várias realidades para que possamos vivenciar bem essa quaresma. E assim, é muito bom ouvir o bispo. A gente vê, às vezes, aquele detalhezinho ali que nos pega, né, numa penitência, numa realidade, num celular, num WhatsApp, em tantos âmbitos. Ele deu muitos subsídios, muitas sugestões, padre, para que possamos viver essa quaresma assim, de forma ímpar. E a gente pensa, né? O bispo é como se fosse aquela mãe ali que abre os braços, né? Querendo todos os seus diocesanos junto para que nenhum se perca. E com essa fala de Dom Dilmo, padre, ele dá muitas sugestões para que realmente possamos viver bem essa quaresma. Sim, porque cada quaresma é um tempo propício para aquele determinado tempo da nossa vida. Né, Paulo? A gente vai vivendo, o nosso coração vai se aproximando de Deus ou vai se afastando. E em cada quaresma é um tempo de volta, né, de voltar para Deus. E o bispo, como o grande mestre, né, aquele que deve ensinar, né, ele nos convida, né, justamente a que a gente reflita naquele determinado tempo da nossa vida a como voltar para Deus, e por isso ele vai instruindo todas as etapas, né, para aqueles que estão começando agora, para aqueles que já estão a um longo caminho, para aqueles que já estão numa vida muito íntima com o Senhor, né? Então, como um bom mestre, ele vai dando várias direções, né? Então, penso que a partir desses ensinamentos que ele deu, todo mundo consegue tirar aqui algum proveito na vida espiritual, né? E só não vive a quaresma quem não quer, né? Todos nós católicos podemos fazer desse tempo um tempo de grande crescimento humano, crescimento espiritual, né? E podemos de fato rasgar o coração, voltar para Deus, reconciliar com o Senhor. Expressões que são muito vivas, muito claras, expressões que estavam na liturgia já da abertura da quaresma na quarta-feira de cinzas. Eu achei tão interessante assim na jovialidade do bispo, né? Aquele barulho, toque, 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 né? E tá fazendo caminhada, e tá andando de carro, e tá isso, e toque, toque, toque. É muito bom, padre, esse relacionamento do silêncio com Deus. No silêncio você poder ouvir Deus. Agorinha falamos de Nossa Senhora do Silêncio, né? Em várias passagens da Bíblia falava-se, não o que ela dizia, mas... E a Mãe de Deus, né, e Maria, meditava todas essas coisas no seu coração. Meditava, padre. Exatamente. E guardava isso no coração, né? O que é bom, a gente guarda no coração. Isso é muito importante, né? Então, vamos, né, nesse tempo, viver bem, aproveitar bem e guardar no coração o que é bom. É verdade. Então, vamos estar atentos com o barulho. Padre, também essa semana, se não me falha a memória, na última sexta-feira, nós tivemos mais uma reunião do clero? É isso, na última quinta-feira, né, foi a Paróquia São João Evangelista, sediou a primeira reunião do clero, né, desse ano. O Dom Dilmo estava pregando o retiro, né, para o clero de Tumbiara e Pameri, e quem falou conosco foi o Dom João, né, que conduziu a reunião. Na primeira parte da reunião foi uma apresentação do tema da fraternidade, da campanha da fraternidade, né, o tema da amizade social. Né, o padre Fábio Barbosa, né, destacou como essas temáticas tocam a questão da busca pela santidade, né,
como a procura e a busca da santidade não podem coincidir com violência, discussão, conflito, intriga, o desejo da morte ou que o irmão se cale, né? Então é muito importante essa sensibilidade do coração para que eu não queira, mesmo que eu não concorde com o meu irmão, não queira matar o meu irmão, não queira silenciar o meu irmão, né? É preciso, a partir da perspectiva de Jesus Cristo, amar, ou pelo menos a partir da perspectiva de São Paulo, suportar o meu irmão, né? Então isso é muito forte, né? A santidade exige a fraternidade, não é uma opção para nós, né? Mas é uma necessidade se a gente quer, de fato, viver na graça, viver em Cristo, viver a vida de Cristo. Então, foi muito interessante, né, a abordagem que o padre Fábio deu para essas temáticas. Depois, né, o Dom João fez, né, algumas convocações de os encontros que vão ter no mês de março, de conselhos pastorais, no primeiro sábado do mês, depois no segundo reunião com os conselhos administrativos da diocese, depois com os colaboradores das secretarias paroquiais. E também falou um pouco sobre o encontro dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, que esse ano vai acontecer, né, de forma diocesana no Centro de Convenções de Anápolis no início de maio. Então já foram feitas algumas explanações sobre esses momentos, né, sobre esses encontros. Foi apresentado também o novo ecônomo da diocese, o responsável pela fiscalização, acompanhamento das finanças, né, o padre Luiz Lemos, e também o novo chanceler, que é o braço jurídico do bispo, também agora é o padre Rogério, né, que assina transferências, nomeações, documentos jurídicos. O padre Rogério, que já é o representante do clero, agora também acumula a função de chanceler da Cúria Diocesana. Então foram essas nomeações que foram apresentadas, as convocações, também a explanação sobre a campanha da fraternidade. Que legal, padre, que bom, padre Marcelino lá, paróquia São João Evangelista, poder acolher todos ali como igreja. Estamos apresentando o programa Cristo Vive, aqui na sua Rádio Voz. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no 107.7. O nosso muito obrigado. Até, padre, o senhor falando sobre a questão da campanha da fraternidade, nós temos um material também muito belo aqui de Dom Dilma explicando sobre essas realidades. No futuro aí próximo, ainda dentro da quaresma, a gente vai repetir esse material de Dom Dilma sobre essas realidades da campanha da fraternidade, promovido pela CNBB na igreja aqui no Brasil, certinho? E agora, amigos ouvintes, nós vamos lá para o coração da nossa diocese de Anápolis, que é o Seminário Maior Diocesano, falar com o padre Anevair José. Vocação em Foco. Padre Anevair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Paulo, bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia ao nosso querido ouvinte, obrigado pela sua audiência, e é sempre uma alegria, Paulo, Padre Paulo Henrique, poder falar do nosso seminário, do coração da nossa diocese. Ok, o nosso muito obrigado ao Padre Anevair José. Mas, padre, já iniciamos as atividades no nosso Seminário Maior Diocesano. E esse ano, com uma maravilha, 15 novos seminaristas adentrando no nosso Seminário Maior Diocesano, somando aos 21 que já temos e aos 7 que já estão na missão, já nos trabalhos finais, já para, sendo da vontade de Deus, serem sagrados diáconos da Santa Igreja. O que o senhor poderia partilhar do início dessas atividades nesse ano de 2024 no nosso Seminário Maior Diocesano? Sim, Paulo, graças a Deus retomamos as atividades no seminário. No dia 11 de fevereiro nós acolhemos os 15 novos seminaristas que fazem agora parte da primeira etapa formativa chamada propedêutico, né? Eles vão morar aqui no prédio do Seminário Maior Diocesano, numa ala destinada para eles. E estiveram com eles os seus familiares. Foi uma tarde muito bonita, onde a gente pôde rezar com as famílias e eles conhecerem o seminário, e também pudemos ter um momento de partilha e explicação, né, de como funciona o processo formativo e assim estabelecer um vínculo com estas famílias, né, que nos são muito caras, muito queridas.
E no dia 12, nós recebemos pela manhã os seminaristas maiores que estão no discipulado, que corresponde ao período da filosofia, e os que estão na configuração, que corresponde ao período da teologia. E, portanto, chegaram no dia 12, né, graças a Deus, e prepararam, limparam, organizaram a casa, né, e no mesmo dia 12, no fim do dia, iniciaram o retiro espiritual, que esse ano foi assessorado, conduzido pelo nosso querido padre Eli, né, Ferreira Gomes. E foi um retiro sobre a oração. Eles permaneceram durante quase 5 dias, de segunda noite até sexta, né, dia 16, na hora do almoço, no momento, digamos, em momentos mais silenciosos, de recolhimento, de oração, né, de reflexão, enfim. E, portanto, nós tivemos, assim, esta primeira semana, que foi uma semana bastante rica espiritualmente. E no dia 19, que foi segunda-feira, nós tivemos a abertura do ano letivo no Instituto Sapiência, que é o Instituto dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, onde nossos seminaristas fazem a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Teologia. Nosso instituto agora, com uma novidade, foi agregado à Universidade Lateranense de Roma, portanto ele se torna uma extensão daquela universidade aqui na nossa diocese, o que para nós é uma grande graça, pois estamos ainda mais vinculados à igreja no que tange, sobretudo, ao ensino, e isso é muito bom e enriquecedor para a nossa diocese, para a igreja no Centro-Oeste, para a igreja no Brasil, por que não dizer da América Latina, haja vista que é um dos poucos institutos com esta, digamos assim, qualidade, né? Por isso, pedimos orações de todos, afinal de contas, estamos aqui 4 padres no trabalho formativo, são 15 novos que entraram, mais 21 que permanecem, né? E 7 que estão no ano pastoral, ou seja, estão em paróquias, residindo com o padre e auxiliando nas comunidades, fazendo como que este ano de estágio de preparação para o diaconato e o sacerdócio. Então, estes já passaram pelas fases anteriores e já estão na reta final. Rezemos também por eles nas respectivas missões que receberam da igreja. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Nevair nessa primeira parte. Padre Paulo Henrique, 15 novos seminaristas. Imagino todo o trabalho que eles fizeram ali na sua paróquia, conversando com o padre, com o ministro, a pastoral vocacional entrando, digamos assim, na jogada, os pais, toda essa realidade. E por fim, agora, já adentrando nesse ano de 2024, no seminário, nesse primeiro dia os seus pais foram lá, conheceram toda a realidade do seminário, como que se dá a formação. Os 21 que já estão lá, já iniciaram, primeiro dando aquela faxina no seminário, depois já iniciaram com esse retiro, pregado pelo Padre Eli. O Padre Nevair também falando da alegria, do Instituto Sapiência agora, nessa parceria com a Universidade Lateranense de Roma. Então, igual ele falou, não é uma alegria para Goiás, para o Centro-Oeste, para o Brasil, é uma alegria para a América Latina, que são poucos institutos que têm esse, digamos assim, esse convênio com a Universidade de Roma. Quantas realidades, padre! O padre Nevair já partilhou nesse comecinho de ano no nosso seminário maior diocesano. Com certeza, Paulo, um processo de muito mais que um ano, porque esses 15 que entraram já pensam em vocação há muito tempo, Um deles pertence à Paróquia Santíssima Trindade, é um processo, a gente vê de anos, de reflexão, de participação de encontros, de reflexão com a própria família e tudo, e aí chega um determinado momento da vida que opta, faz essa decisão por ingressar no seminário. Então, é todo um processo, como você falou, que envolve muitos fatores, e que bom que na nossa diocese tem jovens dispostos, abertos, a fazer esse discernimento agora lá no seminário. Eles vão ter todas as possibilidades, porque eles se afastam um pouco do mundo, com a correria daqui, vão ter tempo para rezar, vão estudar as coisas da igreja, próprio do ministério sacerdotal,
e ali vão continuar, né, intensificar, na verdade, o seu discernimento vocacional. E se for isso mesmo, queira Deus, nos próximos anos serão ordenados sacerdotes. Continuemos rezando, né, e participando também desse processo, né? Mas 15 novos seminaristas é uma bênção de fato, e agora também, né, um grande avanço é esse vínculo, né, com a Universidade Lateranense de Roma. A gente tem universidades pontifícias, né, que são universidades com sedes em Roma, e que tem um maior vínculo, né, com o Papa, com a academia, onde de fato a produção do conhecimento teológico, né, é muito desenvolvido, né, muito mais que em outros locais do mundo. E agora, a partir disso, o nosso currículo vai estar muito mais próximo, né, e também a gente vai estabelecer maior união, e unidade e comunhão também, né, e já a partir desse ano já há uma mudança nos currículos daqui, para justamente se adaptar ao currículo da Lateranense lá de Roma. Então, uma coisa que é muito valiosa, né? Assim, ter o currículo, o reconhecimento já da Universidade Lateranense aqui, os que estudam aqui no Instituto Sapiência, aqui em Anápolis. É legal, é verdade. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu penso que algum ouvinte ficou ouvindo aqui o Padre Nevair, né, falando de 15 novos seminaristas, mais os 21 que tem lá, então já dá 36 pessoas, mais os padres formadores, mais um ou outro padre que está lá visitando, um diácono, uma ou outra realidade. Ou seja, o amigo ouvinte já deve estar pensando, e o custo, né? Quantas refeições diárias ali? E é sobre isso que a gente vai falar com o Padre Nevair José, não sobre quantas refeições, até mesmo porque eu penso que na quaresma estão bem reduzidas. Mas o que eu queria falar com o senhor, padre, é sempre bom reportar, Padre Nevair, o seminário vive da doação dos fiéis, da devolução do dízimo, das festas patronais, de todas essas realidades é repassado um percentual para o seminário e ali vocês administram da melhor maneira possível. É sempre bom reportar essa realidade, padre, e que os fiéis continuem devolvendo o seu dízimo, participando das festas patronais. Se algum ou outro quiser fazer outra doação específica, tanto de mão de obra ou de alimentos, com certeza o seminário está aberto para essas realidades, padre. É isso mesmo, Paulo. Por isso eu quero começar agradecendo muito a quem devolve seu dízimo, faz a sua oferta dominical, porque parte dessa devolução, ela vem para a formação dos futuros padres. Por isso, Deus lhe pague pela sua fidelidade ao dízimo, pela sua oferta. E quem também desejar ajudar o nosso seminário, basta procurar a sua paróquia e dizer, olha, eu quero dar, né, uma ajuda para o seminário, e ela vai ser encaminhada. Basta também acessar o nosso site www.seminarioicm.com.br e lá tem uma aba para doações. Também nós temos o nosso Instagram, Seminário ICM. Você pode, pelo Instagram, no direct, receber, né, a chave Pix, para que você possa também fazer sua doação via Pix, o que nos é muito importante, porque, como todos sabem, tudo subiu, né? O salário subiu e tudo aumenta. E por isso também os gastos no seminário aumentam muito. Mas graças a Deus temos a ajuda de muitos que, somando, né, a ajuda que chega de um de outro, vai nos proporcionando, né, as condições para dar uma boa formação para os nossos seminaristas. Por isso, quem desejar ajudar, é sempre muito bem-vinda a ajuda. Alguém pode dizer, mas padre, eu não posso ajudar em dinheiro, como eu posso fazer? Você pode doar mantimento, né? Não tem problema. Nós temos o contato do seminário e peço a você, Paulo, que depois passe aqui, né, para todo mundo repetidas vezes. Nós temos também a oportunidade de você ajudar de outras maneiras, né? Além de doar algum mantimento, fruta, verdura, alimento não perecível, carne e assim por diante. Às vezes também um trabalho, padre, eu posso pintar, padre, eu posso mexer com calha, padre, eu trabalho com telhado e posso dar uma olhada, porque nós temos tudo isso na manutenção do prédio, né? E nós vamos ter também, se Deus quiser, para esse ano,
quem sabe, se a providência nos permitir, o início das obras, né, de mais um prédio aqui no seminário para abrigar os que entram no seminário, né, que é e será o prédio do propedêutico, e também futuramente poderá ser parte dessa casa, uma casa de padres idosos e também casa de retiros. Mas é um projeto que está no coração, né, do bispo, está no nosso coração, estamos procurando implementá-lo, né, e esperamos que com a graça de Deus e a ajuda de todos nós possamos ir realizando. Que Deus abençoe muito a todos que nos ajudam, porque estão garantindo os futuros padres, a formação dos futuros padres nas nossas paróquias, da nossa diocese e de outras igrejas Brasil afora. Muito bem, o nosso muito obrigado ao padre Anevair José, partilhando essas realidades, digamos, financeiras, né, dos proventos no que diz respeito ali ao Seminário Maior Diocesano. E é sempre bom falar, padre Paulo Henrique, que tem aqueles espertinhos, igual nós já tivemos algumas vezes aqui. Às vezes as pessoas batem na porta de alguma residência ou ligam falando que é do Seminário Maior Diocesano e pedindo ajuda. Esse não é o procedimento do nosso seminário. Se você quiser fazer a sua ajuda, procure o sacerdote da sua paróquia, procure a secretaria da sua paróquia, ou entre em contato com a nossa cúria, ou como o próprio padre Anevair falou, deu até os endereços, entre no site do seminário. Essas são as formas corretas. Agora, essa questão de receber uma ligação ou de alguém bater na sua porta pedindo ajuda em nome do seminário, às vezes a pessoa até se passando por seminarista, essa realidade não existe, padre, em nossa diocese. Isso, tem várias formas de ajudar. Você pode ajudar nas paróquias, mandando a sua doação, consagrando seu dízimo, você já vai estar ajudando, ou também pela conta que está lá, né, no site do Seminário Diocesano. É verdade. Mas, padre Anevair José, nesse segundo domingo da Quaresma, nós queremos agradecer o senhor imensamente por tantas partilhas que o senhor falou em referente ao nosso seminário. Eu penso que nós aqui, os ouvintes, se sentiram aí dentro do seminário e deram para perceber e sentir esse zelo dos senhores padres formadores, dos nossos bispos, né? De todas as pessoas que estão aí para colaborar na formação dos futuros padres da Santa Igreja. Muito obrigado, padre, por partilhar tantas e belas informações aqui no nosso programa Cristo Vive. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito obrigado, Paulo. Em nome de todos agradeço a você e a todos os ouvintes, ao padre Paulo Henrique, e também lhes desejo bons exercícios quaresmais para que possamos celebrar a Páscoa do Senhor com júbilo, com alegria e cada vez mais amando a Deus e ao próximo. Muito bem, o nosso muito obrigado ao padre Anevair José. Padre Paulo Henrique, já estamos indo para o finalzinho do programa, nesse segundo domingo da Quaresma, hoje 25 de fevereiro, tantas realidades, Dom Dilma falando sobre a Quaresma, o senhor falando sobre a realidade do clero, agora o padre Anevair falando sobre o nosso seminário, 15 novos seminaristas, né? Tantas realidades boas que acontecem nessa igreja, padre. Graças a Deus, né, Paulo? A gente está na Quaresma, se preparando para a Páscoa e vê tantas atividades nas paróquias, né? As vias sacras já acontecendo, o povo rezando, tanta gente rezando em casa o rosário, né, de madrugada, participando das missas semanais também, graças a Deus, né, uma participação mais vigorosa, né, no começo desse tempo santo, nesse tempo de preparação. Só não participa quem não quer, só não busca Deus quem não quer. Claro que sempre vai ter uma desculpa, né? Por causa disso, por causa disso, por causa de fulano, por causa de ciclano. Mas aqueles que têm sede de Deus de verdade, né? Quem procura encontra, sempre. Como o Senhor diz, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Pois quem procura encontra, quem pede recebe, quem bate a porta se abre. Então não perca seu tempo, né? Procure, faça ainda dá tempo, faça uma Quaresma santa, se prepare para a Páscoa do Senhor. Padre, até indo já para o finalzinho do programa, até eu vi um bate-papo, né, de WhatsApp, na verdade, para não falar que era eu, sabe? Mas assim, essas questões, por exemplo, a pessoa acordar de madrugada para rezar o rosário, esse tipo de coisa,
toda forma de voltar para Deus é muito bom. Como o próprio Dom Dilma falou aqui sobre a quaresma. Você dá um passo para Deus, Deus dá 10 para você. Mas o que se tem de mais completo na face da terra, padre, no que diz respeito à oração, é a participação minha, fisicamente, na Santa Missa. Padre, a gente tem que estar sempre atento a essa realidade. Todas essas formas de orações são muito bons, somam. Mas a minha presença na igreja, na minha paróquia de origem, participando ali da Santa Missa, fisicamente, preferência até chegar um pouquinho antes, isso aí é formidável e é essencial, padre. Com certeza, Paulo, mas é que toda devoção, se for de verdade mesmo, de coração, a oração do rosário, essas devoções, a oração do terço, elas vão te levar para a Eucaristia. É impossível que você reze, se você estiver rezando de verdade, com o coração, e não sinta o seu coração inclinado para a missa. Você tem toda a razão. A oração mais perfeita, mais importante, é a oração eucarística, a oração da Santa Missa. E por isso, né, o povo de Deus deve rezar em casa, sim, isso é ótimo, mas se reza de fato com o coração, esse coração é inclinado para a oração comunitária, a oração da Assembleia, a oração do povo de Deus, a oração da missa. Então, como padre, né, o que eu testemunho é isso. É claro que existem várias formas de oração, inclusive orações que não agradam a Deus, né, vamos dizer assim, né? O troca-troca, né, orações sem colocar o coração, uma oração sem confiança, uma oração orgulhosa, né, como a oração farisaica na Sagrada Escritura. Mas se você reza de fato, né, com piedade, com devoção, com fé, isso vai te levar à participação na Santa Missa. Não tem como, assim. Quem diz, eu rezo em casa, eu não preciso ir na missa porque eu sinto Deus, na verdade é porque o coração não está totalmente ainda inclinado para Deus. Esse rezo, essa oração não ainda é autêntica, porque se for de verdade, o Senhor incomoda tanto, o Espírito Santo inclina para a participação da Santa Missa, não tem como. E aí a Santa Igreja vai ser sempre uma quarta-feira de cinzas no que diz respeito à participação, né? Pessoas até quase que em cima do teto da igreja. Mas louvado seja Deus por tantas as pessoas que ajudam, dão o máximo de si. Então, amigo, amiga, se você quiser ser colaborador para que essa emissora continue no ar, levando o amor, a paz, a alegria, a harmonia entre as pessoas, seja patrocinador da Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7. Você pode ligar no 3324-5131 ou no 99504-0462 e que Deus te abençoe. Padre, qual que é o recadinho básico nesse segundo domingo da Quaresma para tantos que nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio Voz? Que você possa continuar vivendo bem o tempo santo da Quaresma, quem ainda não começou, que viva bem. E o recado, o convite é o convite que Jesus nos fez: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão se dá pelas práticas, né, da oração, do jejum e da esmola, da caridade. Se você fomentar mais essas três exercícios espirituais na sua vida, pode ter certeza que seu coração vai se tornar melhor, vai se aproximar de Deus. Então a todos um ótimo domingo, cheio da graça de Deus, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, sobre a vossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Voltaremos com as graças de Deus na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu na Rádio Voz do Coração Imaculado o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.